Os sadhus, eles não costumam ler. Claro que se você se envolve com o Vedanta, por exemplo, né, o Vedanta ele é quase todo baseado na literatura clássica, né, nos Vedas e Upanishads e tudo mais. Então é claro que, enfim, é basicamente uma tradição quase toda baseada em livros, né? Mas aí é uma outra coisa. O yoga em si, ele é extremamente prático e é a prática que é o norte de todo estudo e todo aprofundamento dentro do yoga. É possível adotar escrituras, né, ler as escrituras com alguma frequência. As escrituras mais conhecidas, né, você pega os Yoga Sutras, você pega o Hatha Yoga Pradipika, você pega o Gheranda Samhita. Esses são textos básicos, né, quando se trata de ler escrituras. Existem outras escrituras, né, você tem, por exemplo, o Goraksha Shataka, o Shiva Samhita, enfim, que são escrituras tântricas, né, que têm relação também, né, estão aí dentro do mesmo pacote, digamos assim, do Hatha Yoga Pradipika e do Gheranda Samhita, que são as escrituras do Hatha Yoga que são as mais conhecidas. Além dessas, né, fala-se muito do Bhagavad Gita, né, que também é uma escritura muito mais simples do que estas que eu já mencionei, cuja leitura vale a pena, mas assim, é uma literatura bem basiquinha, assim, bem para quem está no começo, né, para entender os fundamentos gerais aí do yoga, né? Então, eu começaria por essa. Se alguma dessas que eu mencionei você não leu, eu recomendo que você leia. Mas, como eu disse, isso não é essencial para a evolução dentro do yoga, né? Inclusive, existe sempre o risco da gente se deparar com conteúdos que a gente não compreende direito, né? Com, enfim, trechos que parecem obscuros, né? Até porque as escrituras tântricas elas têm o Sandhya Bhasha, né? A linguagem iniciática, né? A linguagem crepuscular, como se fala, e que em muitos momentos dificulta a leitura, né? Você pega, por exemplo, agora me fugiu o nome do Shatkarma, mas tem um procedimento que é descrito no Gheranda Samhita que sugere que você enfie a mão pelo ânus e remova os intestinos, né, para lavar, né? É claro que é um procedimento absolutamente impossível, né, de se realizar, se for tomado literalmente, mas aquilo não pode ser tomado literalmente, né? Então, quando você lê um trecho daquele, você já pode ter certeza de que existe um significado, né, oculto que só pode ser desvelado quando você tem acesso às chaves interpretativas. E essas chaves interpretativas elas vêm das iniciações, né? Ou seja, como eu costumo dizer, as escrituras elas são literatura para iniciados, não para iniciantes, né? E por definição, todo mundo que não é iniciado é um iniciante, né? Eu sou um iniciante para os sadhus, né, Hatha Yogis, né? Você também é um iniciante, né? Todo mundo que não recebeu uma iniciação formal dentro da tradição, dentro da Nata Sampradaya, não tem as chaves interpretativas que permitem a plena compreensão das escrituras tântricas. É importante ter cautela e saber filtrar aquilo que você conseguiu acessar completamente daquilo que vai ser muito difícil ser acessado. Yoga é apenas meditar. Para meditar você não precisa cumprir nenhum yama, nenhum niyama. Você se senta, silencia e medita. Mais do que isso, quanto mais você se envolver com ponderações, com reflexões, com discussões a respeito de yamas e niyamas, e a ahimsa incluído aí, evidentemente, menos condição você vai ter de meditar, porque mais ruído mental vai ser produzido a partir daí. Por exemplo, é possível pensar, né, se nós considerarmos que a ahimsa é não matar, né, a definição que você coloca aí, é possível
se perguntar, existem situações em que matar seja correto? Existem, né? Não vou me prolongar nessas considerações, mas existem situações em que matar é correto e até necessário, né? Só que se você se envolve com esse tipo de discussão, você se enraiza lá no primeiro anga. Você fica enraizado em discussões relacionadas a yamas e niyamas e você não aproveita yamas e niyamas para aquilo que realmente é necessário, que é se colocar, né, se conduzir para dentro do silêncio, por meio da prática da meditação. Então é por isso que eu digo, como eu disse lá no começo, que todos os angas, e os yamas e os niyamas inclusive, a ahimsa inclusive, obviamente, precisam ser compreendidos à luz daquilo que se pretende dentro do yoga. Se você não tem esse ponto mais alto, né, em vista, quando você vai estudar cada anga pode ser usado como uma força imanentizadora. Acho que essa palavra nem existe, mas tudo bem. Como uma força que te imanentiza, que te prende na imanência e que não te conduz para a transcendência. É mais ou menos o que acontece com asana, em que as pessoas, por esquecerem o que existe lá no topo, né, por esquecerem de samyama, por nunca meditarem, elas encaram asana pelas qualidades próprias, né, da prática postural, pelas qualidades particulares da prática postural, ou seja, por aquilo que, pelo aspecto mais superficial e mais evidente daquela prática. É mais ou menos isso que acontece com a ahimsa. As pessoas encaram isso apenas pela sua dimensão moral, apenas pela noção de certo e errado que está embutida nesse princípio, né, ahimsa. E aí não avançam para aquilo que é necessário, para aquilo que realmente é importante dentro do yoga. Eu pretendia, na verdade pretendo, né, esclarecer essa tendência moralista dos círculos modernos que são ligados ao yoga, né? A ahimsa, por exemplo, ele é ensinado pelo seu valor social, não pelo valor individual. É uma visão muito simplista, né, do que é um anga do yoga, né? Aí você diz ali no começo, né, muitas vezes parece que a ahimsa não faz parte do yoga nas tuas explicações. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importantíssimo. Se a gente for pensar do ponto de vista social, a ahimsa realmente não faz parte do yoga, né? Se a gente for entender a ahimsa como moral social, faz parte dos sistemas de ginástica mística, né? Daquelas seitas modernas que vão usar o nome de yoga para te obrigar a ser do bem, a falar namastê, não comer carne, etc., né? Mas a ahimsa só vai fazer parte do yoga realmente se te ajuda a ir para a transcendência, né? Se ajuda no processo de transcendentalização, né? Palavra difícil de falar. A ahimsa só vai fazer parte do yoga se realmente preserva e reafirma a conexão com o samyama, a conexão dele próprio, né, de ahimsa com o samyama. Lembrando, né, que a ahimsa está dentro de um sistema que começa lá com os yamas e termina lá no samadhi, com o objetivo de chegar a moksha. Então, se não existe essa relação direta com esse processo, e principalmente com o samyama, não faz sentido entender a ahimsa como parte do yoga. Se aquilo é colocado, né, se a ahimsa é colocado como uma regra social, é óbvio que não faz parte do yoga, né, não tem relação com o yoga. E foi basicamente por isso que eu falei que a única moral que se pode aceitar em ahimsa é a moral individual. Eu não sei nem se essa expressão faz muito sentido, mas em que sentido? A moral do yoga, a moral verdadeira do yoga. Se conduz para o silêncio, está certo. Se afasta do silêncio, está errado. E acabou a moral aí. É o máximo de certo e errado que se pode aceitar dentro do yoga, né?
Só para fazer uma analogia, né, tentar deixar um pouquinho mais claro, isso acontece também com asana. Asana só é asana, né, e só faz parte do yoga se realmente conduz o praticante para a meditação e para a libertação. Ou seja, se ele está inserido num processo de conduzir o indivíduo para moksha. Se o asana não proporciona isso, se ao invés disso, né, se torna o praticante mais enraizado, mais preso às coisas do corpo, então a asana só vai ter valor como ginástica, como prática de autodesenvolvimento do corpo denso. E não vai chegar a ser um elemento, né, do yoga. Vou explicar primeiro como é que funciona, né, a meditação na forma tradicional, e aí depois eu tento fazer aqui algumas considerações a respeito do que o cara fala naquele podcast. No yoga funciona assim, né? Na verdade, a forma tradicional, ela se divide em 3 partes, né? Você tem 3 fases diferentes da meditação, né? Uma que é a concentração, a segunda que é a concentração continuada, né? Não tem uma tradução específica, né? Mas alguns chamam de concentração continuada, né? Uma intensificação da prática de concentração. E o terceiro é o que alguns chamam de meditação profunda, né? Que é a prática do samadhi, né? Samadhi, inclusive, né? Um parênteses aqui, ele é confundido às vezes com a realização máxima, né, da meditação, dos sistemas meditativos. Então, no budismo, por exemplo, fala-se muito em atingir o samadhi, né? Mas no yoga, ele é entendido como uma prática, né? Algo que você pratica para daí sim chegar à realização última, né? Que seria a iluminação, né? O primeiro estágio da meditação, né, que é a fase da concentração, ela tem duas formas, né? Tem uma forma que é a concentração simples em objetos externos, ou melhor dizendo, em objetos imanentes, né? Porque, por exemplo, você fecha os olhos e começa a prestar atenção na respiração. Isso é considerado externo para o yoga, né? Você está prestando atenção em uma manifestação do teu corpo, né? Uma expressão corporal. Isso é algo que é considerado externo. Ou você manter os olhos abertos e focalizar, né, manter o olhar fixo num pontinho na parede, né, ou num yantra, né, que é um daqueles símbolos. Alguns deles são utilizados inclusive para representar chakras e tudo mais, né. Tudo isso é a concentração em objetos externos. Ou você pode mentalizar, né, um desses símbolos, por exemplo. Você pode até visualizar mentalmente, né, um desses símbolos, um desenho, uma figura, uma divindade, uma estátua, qualquer coisa, né? Você pode imaginar isso na mente, e aí isso se torna uma concentração em objeto sutil, né? E aí essa separação entre externo e interno, entre sutil e entre grosseiro e sutil, né, é nomeado, né, Stula Dharana, né, Stula de grosseiro, né, de bruto, material, e Dharana de concentração, e Sukshma de sutil, né? Então, Sukshma Dharana, concentração em objetos sutis, imaginados, e Stula Dharana, concentração em objetos materiais, palpáveis, físicos, brutos, né? Basicamente é isso. A fase seguinte, que é dhyana. Dhyana é normalmente traduzido como meditação, né? É até curioso isso, porque na verdade a meditação ela é composta das 3 partes que eu mencionei, né? Mas muita gente traduz dhyana como meditação, que seria justamente a perpetuação dessa prática de concentração até que ela comece a acontecer de uma forma sem esforço, né? Então vai chegar um ponto, né, quando você perpetua a prática de concentração, ela começa a acontecer de uma forma mais simples, mais fácil, mais natural, né? Quase tão natural quanto você, sei lá, se jogar num sofá e ficar ali deitadão. Então quando você começa a gostar de permanecer ali quieto na prática de concentração, ela se torna uma prática de meditação de verdade, né? E aí é que
surge essa segunda fase, que é a fase de dhyana. Dhyana, como eu dizia, né, a prática de meditação propriamente dita, né, resultado aí da concentração perpetuada, quando a concentração realmente se torna ali fácil e até desejável, né? O meu professor ele dizia, né, que você entra de fato na meditação, você entra de fato em dhyana quando você começa a gostar de meditação. Quando você começa a querer meditar, o tempo que você tiver disponível ali, você quer estar sentado ali em silêncio. Aí sim você consegue realizar uma prática de meditação de fato. Tá? Então, dhyana, em linhas gerais, é mais ou menos isso aí que eu expliquei. A terceira fase, que é o samadhi, é um pouquinho mais difícil de explicar, porque samadhi é confundido, né, com a libertação, né, com a iluminação, a realização final do yoga. Até onde eu consigo entender, no budismo é realmente isso, né, o samadhi é a realização máxima, né, mas no yoga é uma prática, né, é algo que se pratica, né, para daí se chegar à libertação, né, que é o nome específico aí da iluminação dentro do yoga. Samadhi, alguns traduzem como meditação profunda, né? É de fato uma meditação muito mais intensa, né? Um mergulho muito mais intenso no silêncio da meditação. Então é um pouquinho difícil explicar isso tecnicamente, porque tecnicamente, na verdade, não tem tanta diferença em relação à prática anterior, em relação à prática de dhyana. Né? Quem olha de fora, obviamente, não vai ver diferença nenhuma, né? Numa pessoa praticando samadhi e numa pessoa praticando dhyana. Né? Então, a rigor, seria tudo meditação. Mas, como eu falei, é um aprofundamento, uma intensificação muito grande da prática de dhyana. Ao ponto, às vezes, da mente não reconhecer mais uma individuação. Quase tudo que ele descreve ali como prática de meditação é, na verdade, a primeira fase ali da meditação do yoga. Né? É a fase de concentração. Talvez ali, uma prática um pouquinho mais disciplinada, né? Uma pessoa que tem um pouquinho mais de prática com isso, consiga chegar ali no final da prática de concentração já com um pezinho dentro da prática de dhyana, na prática da meditação tal como entendida no yoga. Né? Mas, além das diferenças técnicas, né, em relação àquilo que ele estava explicando no podcast, me chamou muito a atenção o tempo que ele sugere para a prática de meditação. Né? Ele fala ali de meditações curtas, de práticas de 5, 10, né? E às vezes ele coloca ali como uma prática mais longa, algo que dure, sei lá, uns 15 minutos. Isso me chamou muito a atenção porque isso aí, na verdade, é o comecinho, né, da meditação no yoga. Isso aí é realizado, na maioria dos casos, como preparação para a meditação no yoga. Eu não lembro exatamente se ele explicou isso se referindo a mindfulness, né? Me parece que sim, né? Me parece que ele falava ali muito relacionado ali ao mindfulness. Mindfulness é justamente essa prática de quase que uma prática preparatória para a meditação, uma prática de silenciamento, né? Uma prática de aquietamento, mas principalmente pela duração que se propõe para essa prática, ainda não é a meditação da forma como se entende no yoga. Né? Por que eu digo isso? Fazendo uma analogia meio besta aqui, né? A prática da meditação ela tem como objetivo interromper as movimentações da mente. É muito semelhante ali por exemplo, imagina que o teu dia a dia é como se você pedalasse uma bicicleta. Você está ali se movimentando, né, dirigindo a bicicleta, fazendo o esforço das pernas ali para manter o movimento. O ponto máximo da meditação é quando a bicicleta para de uma vez por todas. Dependendo do tempo que você realiza a prática da meditação, você está ali naquela fase em que a bicicleta continua a se deslocar,
ainda que você tenha parado de movimentar as pernas, ainda que você tenha parado de realizar esforço. Então é importante que você prolongue o máximo possível a prática de silenciar a mente, para que a mente realmente se silencie. Porque uma coisa, quando você está no começo da meditação, você se senta, você fecha os olhos, permanece ali em silêncio. Teu corpo está imóvel, a tua mente está em movimento. Se você realiza a tua meditação ali por 5, 10 minutos, a sua mente vai ficar naquele tempo todo conversando com você. Os pensamentos eles não vão parar. Se você insiste nisso, né, nessa permanência, a mente vai chegar uma hora em que ela vai se cansar, ela vai desistir de conversar com você. Né? É quase como se a gente vencesse a mente pelo cansaço. E uma hora ela vai parar e vai ficar quietinha. É esse tipo de estado a que a gente precisa chegar durante a meditação. E dificilmente, né, isso principalmente quem não tem uma longa jornada de meditação, os iniciantes de um modo geral, eles têm muita dificuldade para chegar a esse silêncio em menos do que 10 ou 15 minutos. Né? É muito difícil, né, em menos de 15 minutos, chegar nesse nível de silêncio. Claro que quem tem uma prática muito longa aí de meditação, já está muito habituado com a meditação, consegue entrar nesse estado, às vezes imediatamente, às vezes questão de poucos minutos, consegue aquietar, consegue parar a bicicleta, né, digamos assim. Mas isso exige um tempo de prática, um tempo de familiaridade ali com aquela gritaria mental que vai acontecer nos primeiros minutos da meditação. Mindfulness, né, imagino que, pelo que me lembro, né, basicamente aquilo que ele explica é o mindfulness. O mindfulness ele é muito interessante como preparação para a meditação, mas eu não consideraria uma prática de meditação de fato. A prática de meditação de fato, ela vai muito mais a fundo, né, do que o mindfulness. Entre outras coisas, por causa também, né, não apenas por causa disso, mas principalmente por causa do tempo que se dedica, né, à prática do silêncio. Então, só faria essa distinção aí. Lembrando, né, que mindfulness ele tem como foco a mente. E a meditação no yoga, né, ou melhor dizendo, o yoga como um todo, visa ir além da mente. Né? Então, é um caminho transcendental. Como nós já conversamos uma vez, né, é um caminho místico. É um caminho que visa, que aponta para a transcendência. Né? Então, não faria muito sentido se no yoga o objetivo fosse obter resultados mentais ou neurológicos ou algo parecido. Esses resultados eles podem acontecer por meio da prática da meditação no yoga, né? Mas eles não são o objetivo. Na verdade, quando a pessoa visa esses resultados mentais ou neurológicos, né, ou psicológicos, né, isso, na maioria dos casos, inclusive, acaba se tornando um obstáculo, né, porque você está meio que imanentizando, né, uma prática que se propõe a ser transcendental. Esse é o cuidado que eu teria aí para qualquer pessoa que acaba se envolvendo, se aproximando da meditação pela via do mindfulness ou pela via, né, da neurofisiologia, ou enfim, existem visões científicas aí que acabam estudando a meditação, acabam se aproximando da meditação, acabam tratando a meditação de um ponto de vista um pouco mais científico.